Fábio, a gente tem conversado, né, sobre esse cenário que acaba despertando preocupações, essa trajetória da dívida nos Estados Unidos, e alguns economistas com quem eu conversei disseram que seria fácil, entre aspas, para os Estados Unidos resolver o problema fiscal, que o que está trazendo uma turbulência é justamente o cenário eleitoral que está se avizinhando, está sendo colocado ali em muita pauta e chegando no ano que vem, e que possivelmente, né, dirimida essa questão eleitoral, seria muito fácil, muito simples para os Estados Unidos resolverem essa questão fiscal. Você tem essa percepção que o que está complicando mesmo para uma resolução, ou pelo menos para um encaminhamento dessa questão fiscal, é o embate eleitoral que a gente vai ter no ano que vem, e a partir daí seria fácil, simples, ou pelo menos tranquilo resolver essa situação? Não, Felipe, não é tranquilo resolver uma situação onde você tem 34 trilhões de dívida e um orçamento que vai ter que contingenciar muita coisa. O grande problema é que para a eleição do ano que vem, os dois candidatos que lideram as pesquisas não são vistos como bons fiscalistas. Então, ninguém vê uma solução de curto prazo para isso, porque mesmo o Trump, ele não é um cara muito bom de cuidar do fiscal. Vide que, apesar do Covid, ele foi um que gastou demais. Aí chegou o Biden e acelerou o gasto como se não tivesse amanhã. Precisa se resolver isso de alguma forma, mas eu não acho que é uma forma simples, porque cortes são sempre dolorosos, você tem que cortar na carne, e essa carne acaba afetando serviços essenciais, assistencialismo para os mais necessitados, coisas que é muito difícil de você abrir mão. Então, eu não acho que é uma missão fácil não, Felipe. Muito pelo contrário, eu acho que vai ser uma coisa que precisa ser feita com muita cautela e vai levar alguns bons anos de responsabilidade para se resolver. Uma das coisas que isso mostra e deixa claro é que aquela fase que a gente viveu de 2008 para cá, num mundo sem juros e com dinheiro barato, ela não volta tão cedo, porque, inclusive, inflação ajuda essa dívida a ser mais barata. Pegando esse gancho, né, a inflação, você fala aí, a inflação ajuda essa dívida deixando mais barata. Por um outro lado, quando a gente olha a questão do gasto americano, né, o governo gastando mais, isso poderia talvez ser, esse aumento dos gastos poderia ser a resposta deste crescimento da atividade nos Estados Unidos, apesar dos juros altos, porque o efeito esperado da taxa de juros altos deveria ser uma queda no nível da atividade. Mesmo assim, a atividade não para de crescer. Seria, então, de repente, esse crescimento impulsionado pela relação dos gastos? Um exemplo disso, Paula, para corroborar com a sua fala, é que se você olhar ontem custo dos empregados, que veio acima do esperado, o que puxou? Salário dos professores públicos. O governo pagando mais por causa da inflação, o que aperta mais o orçamento do governo, que tem que ter mais repasse para isso, porque você não pode deixar as escolas sem professores. E muito professor já com 2, 3 empregos, porque a conta não fecha. O governo teve que dar um aumento muito maior do que estava contingenciado no orçamento para resolver o problema, que é uma inflação que a gente vem falando há muito tempo, e as pessoas elas olham para a Bolsa e falam, essa turma é louca, falaram outro dia que eu era cavaleiro do apocalipse. E eu falo, eu vivo aqui, eu estou vendo o que está acontecendo. O problema é que se você filtrar o que subiu na Bolsa, a gente cansou de falar aqui na BMC, às quintas-feiras, o que estava mexendo na Bolsa, foi um boom de tecnologia com a história da inteligência artificial, e hoje as 50 maiores empresas do S&P, elas estão subindo quase que 22% no ano. Quando você tira elas, o S&P está caindo. Então, mostra que a gente fica cego por causa de um índice que é extremamente eficiente, mas que está concentrado em poucas, olha para a economia e acha, não, está tudo bem. O problema, olha o resultado de Microsoft, Google e Meta, que já anunciou até agora, nesse trimestre, todas com recorde de receita e com recorde de margem bruta operacional. Ou seja, eles conseguiram se adaptar muito rápido a essa nova realidade,
cortaram todos aqueles oba-obas que a gente escutava na época do dinheiro barato, foram muito rápidos em se adaptar com isso e estão surfando a dependência do mundo em cima deles. Aí você vai olhar para a economia real, o Walmart, a Home Depot, as outras empresas, a Dollar General, por exemplo, olha os resultados, as margens deles e tudo mais. Eles estão sofrendo muito. Pequenas empresas aqui nos Estados Unidos, com esses custos de salários, muitas estão fechando. A gente tem recorde de falências desse ano. Pedidos enormes de vários setores. Só que isso fica maquiado porque o índice S&P está subindo 10% no ano, que quando você filtra, você vê que 8 empresas fazem todo esse resultado, 50 seguram tudo. Então, assim, a economia é uma coisa, e a economia americana está com dificuldades e a corda está ficando cada vez mais apertada. Porém, a Bolsa é um ser à parte, que surfa o seu momento, faz de outras formas, mas é muito concentrado, entendeu? PNC News. Informação que gera valor.